Acaba de sair uma notícia no jornal Folha de São Paulo, trazendo aqui uma informação de uma seguidora de Marçal que diz ter vencido uma competição de cortes no mês de maio, contrariando aí o que o candidato diz que não está fazendo, né? Ele já foi questionado se estava ainda oferecendo premiação para esses cortes na pré-campanha e o candidato negou que estivesse fazendo isso. Isso é muito foco do que está sendo investigado pela Justiça Eleitoral e, inclusive, o que rendeu a punição a ele de ter as suas redes sociais suspensas. No entanto, aqui a gente tem uma informação nova a respeito disso que saiu no jornal Folha de São Paulo. Uma seguidora do candidato do PRTB afirmou nas redes sociais ter vencido 2 competições de cortes do influenciador no mês de maio. Os cortes, eles são vistos aí como a grande chave de sucesso de Marçal no meio digital. São vídeos muito curtos que prendem a atenção das pessoas e que rapidamente viralizam nas redes. E o influenciador geralmente aparece falando alguma polêmica ou inusitado ou acusando alguém de alguma coisa. O empresário já afirmou diversas vezes que fez lá no passado competições para premiar com dinheiro os autores dos cortes com maior engajamento. No mês passado, a Justiça Eleitoral suspendeu os seus perfis por entender que isso pode ser entendido como abuso de poder econômico. Depois da decisão, ele disse que não promoveu mais os campeonatos e disse que parou de fazer isso. No entanto, nas redes sociais, e aqui a gente tem, nas redes sociais, o post de uma seguidora dele chamada Karen. Vamos tentar ouvir aqui o que ela diz? Vamos lá. Veio uma indignação de realmente, Senhor, já faz 3 anos que eu tô aqui, nada aconteceu, tipo assim, financeiramente falando. Todo o dinheiro que passava na minha mão, eu não conseguia gerenciar e tudo mais. Então, tipo assim, eu aprendi, conheci muita gente. Eu preciso viver agora um romper na minha vida financeira. Então, começou a vir essa indignação. E aí, eu sinto que foi o Senhor me mostrando e me levando novamente ao Marçal. E aí, veio no negócio do Discord e tudo mais. Um canal de competição dos cortes do Marçal. Você sabe, um TikTok, você faz cortes, que são trechos de vídeo dele, que é chamativo, impactantes. E você abre um TikTok só fazendo o vídeo dele. Só que se você viraliza com esses vídeos, você ganha dinheiro com ele. Ele te paga pra isso, né? Então eu abri o TikTok, comecei a fazer isso. Só que, tipo assim, eu não tinha muitas visualizações no início. Aí eu parei. Aí depois de um tempo, quando eu voltei, que começou a realmente viralizar. Que foi quando eu gravei a live dele no Rio Grande do Sul. Que ele tava fazendo um resgate de madrugada. E eu estava acordada de madrugada. Eu comecei a gravar a tela. E comecei a fazer os cortes dele. E aí começou a entregar. Eu falei assim, tá virando um negócio. Eu falei assim, A reportagem da Folha, Sakamoto, o nome dela é Karen, né? Karen Thalissa. E ela já trabalhou, inclusive, como auxiliar de limpeza e como auxiliar de cozinha também, num dos resorts de Marçal. Isso em 2021. E ela começou a fazer esses cortes. E ela diz que voltou a publicar os vídeos do influenciador no dia 6 de maio desse ano. Ela diz que ganhou uma premiação diária e uma premiação mensal nessas competições, que acabou atingindo aí 190 mil seguidores. Ela diz que em 16 dias fez mais de 3 mil reais só fazendo cortes. Isso foi o que ela escreveu numa publicação no dia 30 de maio. Bom, a gente sabe que isso é extremamente delicado para a candidatura de Pablo Marçal. Isso pode aí ser alvo da justiça, essa informação que o jornal Folha de São Paulo traz, Sakamoto? Fabiola, não só pode, né, como certamente o Ministério Público Eleitoral já está avaliando essa informação. Eu acho que é importante que o pessoal entenda o seguinte: por que que isso é grave? Né? Porque o Pablo Marçal utilizou-se de subterfúgios proibidos, né? Subterfúgios ilegais no período da sua pré-candidatura, coisa que ele falou que não utilizou. A questão não é ele ter mentido ou não, a questão é ele ter utilizado de subterfúgios para bombar o seu nome, para bombar a sua imagem, coisa que os seus concorrentes, que os seus adversários não podiam fazer, que estavam sendo fiscalizados, né? A questão, e eu acho que é importante também fazer uma ponderação, a gente tem ouvido muita gente boa dizendo, ah, não, mas
é as urnas que vão. Isso aqui é bobagem, a gente não pode travar o candidato, não pode punir o candidato a ponto de inviabilizar a candidatura, porque as urnas é o eleitor que vai dar a palavra final. Vamos colocar da seguinte forma: a gente tem uma corrida de automóveis, né? São dois carros. Um deles, os dois têm que competir em igualdade de condições, mas o proprietário de um deles resolve dar uma tunada no veículo. Bota nitro, troca uns pneus, rebaixa, muda o motor, faz o escambau naquele veículo. O juiz da prova tá vendo tudo aquilo, mas fala: não, não, beleza, toca o barco, né? Quem ganha, o que importa é quem ganhar e quem ganhar levar, porque aí vai ter chegado na linha final. E aí o carro tunado ganha, né? E os juízes não fazem nada, apesar dele estar ilegalmente, né, bombado para a prova. Então, o que acontece? Esse tipo de denúncia, como mostrou pela Folha de São Paulo, mostra que Pablo Marçal está ilegalmente bombado para as eleições. Ele é um grande comunicador, tem grandes redes, tem muitos seguidores, não tenho dúvida nenhuma. Mas por que então ele faz tudo isso? Ele faz tudo isso para ganhar mais vantagem ainda diante dos outros competidores, vantagens ilegais. Então, se a justiça não fizer algo, esta eleição vai ficar maculada, vai ficar manchada. E aí, se esse empresário ganhar, né, ele vai ficar discutindo, poxa, mas peraí, ele roubou o tempo inteiro, roubou no sentido, não estou falando de fraude, de furto qualificado em quadrilha que rouba contas bancárias na internet, não. Estou falando de ele roubou nas regras do jogo. Né, é o que mostra que essa declaração dessa seguidora que recebeu o cascalho já dentro do período pré-eleitoral, só piora a situação do Marçal, mas não apenas, também coloca pressão sobre a Justiça Eleitoral, né, que é o juiz da prova. Vai poder correr com um carro bombado enquanto as outras pessoas estão correndo com um carro normal? Com a palavra justiça. Ô Josias, o Marçal, né, quando é perguntado a ele, isso foi perguntado no Roda Viva, ele nunca fala a data que terminou, ele só fala que não fez na pré-campanha. E tá aí algo extremamente perigoso para ele, porque isso vai ser fácil de achar, né, ô Josias? Se isso foi pago, se esses cortes foram feitos, como tá aqui, ela publicou nas redes sociais que estava fazendo isso em maio. E isso é extremamente grave, né? Ela ainda seguia recebendo. Ontem, quando eu perguntei para ele sobre como é que funcionava o sistema dele de comunicação, e aí ele falou assim: mas a gente não tem controle, as pessoas fazem por aí. Eu falei: não, o que é publicado nas suas redes? Mas as pessoas seguem fazendo por aí, os meus apoiadores. Agora, será que essas pessoas seguem recebendo? O que você acha, hein? Hoje continuam recebendo, só que por outras vias, né? Já está claro, Fábio, isso que está contido nessa reportagem, já estava demonstrado. É mais uma evidência. Mas a ação movida pelo PSB, o partido da Tabata Amaral, que resultou em duas providências, né? A primeira delas, a suspensão das contas do Pablo Marçal nas redes sociais. E a segunda foi a abertura de uma investigação eleitoral, que pode, lá na frente, resultar até na inelegibilidade do Pablo Marçal, né? Essas providências já foram tomadas, né? E na ação movida pelo PSB, há inclusive vídeos como esse, de pessoas admitindo que participaram desses torneios de recortes. E neste caso específico, exposto na reportagem, estamos falando de maio. Nessa ocasião, gastos eleitorais para divulgação de candidaturas eram proibidos pela legislação eleitoral. Portanto, ilegal. Por isso, as contas do Pablo Marçal foram suspensas. O juiz que determinou a suspensão decidiu: olha, essas estão suspensas, mas o candidato pode abrir outras contas alternativas, desde que não as anabolize, não as turbine com esse tipo de procedimento. Porque mesmo em fase eleitoral, você não pode fazer a divulgação da sua imagem, da sua candidatura, com dinheiro não declarado, dinheiro não informado à Justiça Eleitoral. O que fez o Pablo Marçal? Abriu contas alternativas, rapidamente ele recuperou milhões de seguidores. A Tabata Amaral, o PSB, partido dela, abriram outra ação, dizendo: olha, não obteve
essa rápida ascensão no número de seguidores, servindo-se de e-mails, bancos de dados das suas empresas. Então, outra coisa que não é permitida, esses bancos de e-mails, eles são protegidos pelo sigilo, ele está utilizando para efeitos eleitorais. E há um outro subterfúgio, Fabiola, que já está também sendo praticado e a Justiça Eleitoral vai averiguar, que é a difusão da imagem e da mensagem do Pablo Marçal na mesma plataforma que foi utilizada para promover esses recortes, a plataforma Discord, só que agora não mais no perfil do Pablo Marçal, mas no perfil, por exemplo, do Cariani, que é o Renato Cariani, que é um influenciador fitness, que tem negócios, inclusive, com o Marçal, afora o fato de que é o seu personal trainer. Esse Renato Cariani, que tem também muitos seguidores, alguma coisa em torno de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, ele agora promove esses campeonatos de recortes e ele difunde as mensagens do Pablo Marçal. É uma forma também de utilizar recursos, que esses mantiveram-se os campeonatos que selecionam quem faz mais recorte com remuneração, do mesmo jeito, só que terceirizado. Então, em vez do Pablo Marçal, a empreitada foi terceirizada a esse Renato Cariani, que, aliás, é réu na Justiça Paulista por tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Então, ele se vale desses artifícios, dessas artimanhas, numa seara que ele domina. As redes sociais são o habitat natural do Pablo Marçal e, evidentemente, ele percorre as redes sociais à margem da legislação. Agora, disso não parece resultar nenhum prejuízo durante o processo eleitoral. É muito provável que isso vá produzir consequências depois da eleição. Mas a pergunta que fica é essa: o crime vai compensar? Vai permitir que a eleição termine sem uma punição que seja compatível com a delinquência? Essa é a grande dúvida, mas aparentemente, a despeito de a Justiça Eleitoral alardear que é mais rápida do que outros ramos do judiciário, as respostas da Justiça ainda não detiveram o personagem e a delinquência se mantém. Terceirizada ou não, se mantém. Mas me parece que a resposta do Judiciário é incompatível com o que está acontecendo na prática, Fabiola. E ontem o próprio Felipe Neto, que entende muito disso, né, Josias, falou bastante para a gente sobre isso. Ele falou da ineficiência da Justiça Eleitoral, que tem que ser muito mais ágil em relação a isso. E aí não tem como, né? O que vai acabar ou pode vir a acontecer, né? O que pode vir a acontecer, né, Sakamoto, é ter uma bagunça aí. Marçal, caso seja eleito, depois vai ser punido, como até o Mairovich já falou aqui, outros juristas também da área eleitoral. E o que já aconteceu também em cidades, estados, que a pessoa depois é cassada quando isso fica mais comprovado. Então, isso é um alerta também muito importante ao eleitor, né, Sakamoto? Porque a pessoa tem que saber aí de coisas perigosas, de você talvez estar escolhendo um candidato que eventualmente poderá ser cassado ali na frente, né? Eu já conversamos aqui mais de uma vez com relação à necessidade da Justiça Eleitoral promover ações ainda mais rápidas. Ela é rápida relacionada a outros ramos da justiça, mas promover ações ainda mais rápidas quando alguém está claramente passando a perna no processo eleitoral para tentar conseguir vantagem. Porque depois, a pessoa eleita com milhões de votos, fica mais difícil fazer uma cassação, né? Aí vem o Veja Bem, vem a força das urnas. Mas, porra, aquilo que eu falei, se o cara venceu com um carro, tipo, bombado, anabolizado, se a pessoa tá falando de personal, de vida fitness, se a pessoa ganhou uma prova ilegalmente anabolizada, ela precisa ter um mandato cassado, não importa que ela quebrou o recorde mundial. Ela precisa ser cassada, a prova dela, a medalha entregue para o segundo colocado. O problema é que o que a gente tem visto é uma coisa que não é assim, não, ganhou, não, vamos ver, pondera aqui, pondera ali, tem a força das urnas, mas a pessoa só venceu nas urnas porque sacaneou, porque roubou. Tem esse ponto. Segundo, eu acho que é até interessante que ontem foi levantado pelo Felipe, eu tenho uma visão um pouco diferente dele,
também como pesquisador de redes sociais e vendo também muita gente com relação, ouvindo muita gente com relação a isso, e tem uma relação, uma opinião diferente. Eu não acho que não faz diferença a cassação das redes do Pablo Marçal, porque ele recupera. Porque as redes que ele montou antes, elas eram mais orgânicas e menos polarizadas do que as redes que ele está remontando agora. Em outras palavras, as redes que ele montou antes, tinha muita gente anterior ao Pablo virar candidato, pessoas que estavam lá não pela política, pessoas que estavam lá por conta de toda a conversa dele, do discurso da prosperidade, pessoas de vários grupos sociais diferentes. Aquela era uma rede muito rica, mas estava contaminada pelas sacanagens que ele fez também para bombar a rede. Agora ele vai montando uma rede, remontando uma rede, que é basicamente crescida na polarização. Ou seja, é uma rede que é gigante também, mas fala muito consigo mesma, né? Parece o Twitter pós-suspensão, bloqueio do STF. É bolsonarismo falando com bolsonarismo lá dentro, né? Então, ele teve uma perda, sem dúvida nenhuma. E, mas é censura? Não é, a gente sabe que não é censura, é uma decisão judicial calcada em fase, todo mundo elogia a decisão judicial, inclusive o pessoal que é especialista na área. O ponto é que quem acha que é censura vai continuar achando que é censura. É o pessoal que está ultrapolarizado na sociedade. A eleição não vai se definir com quem está polarizado. A eleição vai se definir com o pessoal que não importa que é censura. Está mais preocupado com o quê? Está mais preocupado com o preço da picanha, né? Com se a Bet vai ou não vai pagar o que o cara ganhou na aposta, infelizmente, né? Do que exatamente com censura. Então, eu acho que o ponto é o seguinte: precisa se fortalecer, aumentar a punição, reduzir tempo, caçar sem dó nem piedade mandato, mesmo que a pessoa tenha tido 1 bilhão de votos, né? Mas ao mesmo tempo também eu acho que sim, ferramentas como essas que dificultam as sacanagens digitais, mesmo que depois sejam reconstruídas, mesmo que o pessoal critique e use o argumento de que a justiça está sendo parcial, eles vão usar de qualquer jeito. Olha o Bolsonaro. O cara tentou um golpe de Estado e aí jogou o STF contra o pessoal. Vai ter centenas de milhares de pessoas que apoiam o golpismo nas ruas no 7 de setembro. Porque, vamos ser sinceros, quem apoia, quem tá lá para apoiar anistia a golpista, golpista é. Falou sobre Felipe Marçal.